Olá, aqui é Leonardo Silva. Quero comentar contigo sobre as doenças de pele, a importância de a gente poder desenvolver um olhar, principalmente para as pessoas que têm uma doença crônica de pele e como a gente pode abordar nessas situações. Bom, acredito que a maioria conhece pelo menos alguma pessoa próxima, nem que seja um vizinho, que tem alguma doença de pele. Muitos de vocês também viram que essas pessoas que têm doenças de pele passam por várias situações constrangedoras ou já passaram por tantas situações constrangedoras que elas muitas vezes usam uma roupa mais comprida para esconder as lesões da pele, né? Por exemplo, usando manga comprida no verão ou até luvas, né, no verão, ou uma gola alta para esconder alguma mancha no pescoço. Isso é bastante comum. Bom, o primeiro aspecto que eu queria salientar é que a pele, por ser um órgão de relação, a pele por estar, né, digamos, ela está à nossa disposição não só para mostrar para o outro quem a gente é ou como a gente olha para o outro e avalia através da pele, ela é um órgão muito importante em termos de autoestima. Quando a pessoa tem um problema, alguma doença de pele, a autoestima, a autoimagem, como ela se enxerga muitas vezes até útil para a sociedade, dependendo da doença, isso é um aspecto bastante importante que por vezes é deixado de lado quando a gente não tem a doença, quando a gente olha, quando a gente julga. Historicamente é muito comum a gente ver nos livros, até na Bíblia isso aparece, de histórias de rechaço social para as pessoas que tinham doença de pele. A lepra era bastante comum, né? As pessoas leprosas eram consideradas como pessoas pecadoras, né? Que é como se tivessem passado por um castigo divino, por isso que elas estavam com aquela doença. Tem uma conotação às vezes de falta de higiene, né? Como se fossem pessoas sujas. Enfim, e muitas vezes as doenças de pele, vou dar um exemplo das doenças que eu mais trabalhei, né, que é vitiligo, aquelas manchas brancas na pele, e psoríase, né, aquelas manchas brancas cheias de casquinhas, elas têm uma aparência que muitas vezes assusta as pessoas. E ao assustar as outras pessoas, elas passam por situações bem constrangedoras. Então as pessoas evitam, elas levantam do assento, quando estão sentando do lado, por exemplo, do ônibus, no transporte público em geral, na hora de pegar um troco, né, e se as lesões estão nas mãos, elas evitam tocar na pessoa com medo de serem, né, enfim, expostas à doença. Então vocês imaginam como é o dia a dia de uma pessoa que tem uma doença de pele e vive isso nas mais diversas situações. Então não é à toa que algumas doenças, a psoríase, só para vocês terem uma ideia, 30% das pessoas que têm psoríase sofrem de depressão. 30% é quase um terço. Isso não é pouca coisa, isso não pode ser ignorado. As pessoas com mais de 60% do corpo tomados pelo vitiligo têm 10% de chances de cometerem suicídio. Isso também não é pouca coisa. Tem um sofrimento, né, que é um problema talvez social, que ele está na subjetividade, que ele não é explícito. Isso eu percebi também durante meu mestrado com os problemas de dor, né? Os pacientes com dor crônica também sofrem bastante discriminação, porque a dor muitas vezes ela não é aparente, né? A gente tende a acreditar nas coisas que a gente consegue enxergar. Então, se não tem uma bandana ou está escorrendo de sangue, parece que a gente não valoriza porque a gente não enxerga. Onde é que está essa dor que tu disse que tu tem, que tu está sempre se queixando? Então, da mesma forma como existe um sofrimento que é difícil da gente mensurar, para as pessoas com problemas de pele, esse sofrimento também é bastante importante. Tem um autor que diz que as pessoas com doenças de pele sofrem tanto quanto as pessoas com câncer. Então, para vocês verem como isso pode ser bastante pesado, enfim, para as pessoas que têm problemas de pele. Bom, isso é para a gente pensar um pouquinho como a gente trata as pessoas, como é importante a gente ser discreto. Uma das experiências que eu tive atendendo pessoas com problemas de pele é um relato de que elas estão cansadas que a gente dê receitas dizendo o que elas devem fazer, que pomadinha ou que óleo elas devem passar. Por favor, gente, tentem ser um pouco mais empáticos. Essas pessoas, elas provavelmente já buscaram uma série de tratamentos,
Muitas delas, elas têm a doença há 5, 10, 15, 20 anos e já tentaram de tudo. Então, provavelmente elas já tentaram a tua receita e aquilo que tu tem para sugerir. Então, pensem bem antes de, né, eu sei que é com boa intenção, mas vamos lembrar que a simpatia, muitas vezes, ela pode ser agressiva. Então, espera ter um contato maior com a pessoa, maior intimidade, se coloca à disposição, conversa, como é que foi isso, já fez algum tratamento, e para ver se tu consegue sentir uma abertura antes de já sair dando uma dica para essa pessoa com doença de pele, tá? Óbvio que é importante para olhar para os portadores de alguma psicodermatose é olhar com naturalidade. Uma coisa que eu gosto de fazer quando eu atendo alguém com problema de pele é tocar nas lesões. Eu posso tocar, posso ver, para mostrar para ela que eu não tenho medo das lesões dela. Que eu posso, né, entender, deixa eu ver como é que está aqui. Ah, certo, aqui que estão as lesões. Então eu toco no ato de dizer que eu estou aceitando. Claro que tu não precisa fazer isso se tu realmente não sente isso. Mas pelo menos, né, pensa bem antes de ter alguma atitude que possa ser discriminatória. Trabalha bem o teu medo, porque esse medo é bastante violento para o outro também. O outro percebe o teu rechaço, o outro percebe o quanto tu discrimina. Agora imagina o que é tu viver com uma doença assim, onde a pessoa passa muitos anos da vida sendo discriminada, sendo rechaçada pelos outros. Então é uma questão muito importante para a gente pensar como a gente está tratando, lidando com as pessoas com problemas de pele. E uma outra questão que eu acho interessante, antes da gente terminar esse vídeo, logo na sequência eu gravo outro sobre mais questões ligadas à pele, é como a gente pode, sendo um membro da família ou um amigo, servir ou dar suporte social para essa pessoa. Muitas vezes a pessoa precisa falar sobre o que está acontecendo, ela precisa estar principalmente entre pares, tá? Uma intervenção que tem funcionado bastante em outros países é grupos terapêuticos de pessoas com a mesma doença. Eu já participei desses grupos, já coordenei esses grupos ali no ambulatório de dermatologia sanitária aqui em Porto Alegre, que foi muito interessante, porque ali as pessoas, os pacientes podem trocar um pouquinho sobre diferentes perspectivas, sobre remédios que já testaram. Os grupos de Facebook hoje também são bastante interessantes, ou enfim, qualquer uma das redes sociais, porque essa troca é muito tranquilizadora, né? É um espaço que é importante para as pessoas poderem trocar. E se tu é um pai, um amigo, né, o filho, se tu exerce uma relação, digamos, mais próxima dessa pessoa, provavelmente tu sabe que a doença não é contagiosa, provavelmente tu não tem esse rechaço, essa ojeriza em relação aos sintomas, mas é muito importante que tu possa ter uma atitude empática, compreensiva, entender em que momentos as pessoas não estão a fim de fazer alguma atividade, que talvez ela queira colocar uma maquiagem para tapar a lesão, para que ela possa se sentir melhor. Então, ter uma atitude compreensiva, porque a realidade que ela vive é muito mais do que aquela lesão em si. São muitas vezes anos e várias experiências que ela consegue enxergar, né? Que ela passou por situações que tu não tem a dimensão do que é para acompanhar, e que ela tem naquele momento todos os motivos do mundo para ou estar triste, ou para tomar uma decisão de não ir em algum lugar. Então, que essa decisão possa ser respeitada, e esse sofrimento é um sofrimento real e muito importante, tão importante como algumas outras doenças que, né, são tidas aí como doenças que sofrem mais ou que têm mais dor física, certo? Só algumas dicas aí para a gente pensar um pouco mais e começar a olhar para o sofrimento das pessoas que são portadoras de doenças de pele crônica. No próximo vídeo eu vou falar mais sobre o significado das doenças de pele e o que isso pode ter a ver com a questão ligada às emoções, na parte 2 do vídeo. Até lá!